Olá, seja bem-vindo. Muito obrigado pela consideração de você estar acompanhando essa série, a série do André Luiz, o cientista espiritual. Eu ainda estou no livro Evolução em Dois Mundos, da FEB. Eu estou peguei esses primeiros capítulos da Evolução em Dois Mundos para pegar a formação do homem. E eu vou pegar até a formação do cérebro, depois nós vamos parar esse livro, outra parte vamos voltar, porque tem muita informação científica nesse livro, porque eu quero pegar outros livros para trazer. Então, eu peguei a formação do corpo e vou chegar até o cérebro. Quando chegar, completar essa formação do homem, nós vamos enveredar por outros livros. Mas vamos ver, inicialmente, o que é que o André Luiz fala sobre a formação do cérebro. Olha o que é que André Luiz diz para todos nós num processo de... Ele diz assim, a formação do cérebro. No regaço do tempo, os arquitetos divinos, olha, tem espírito atrás, arquitetos divinos, auxiliam a consciência fragmentária, porque a consciência é fragmentária, lá nos seres inferiores, nos animais é fragmentária. A consciência só vai ser organizada no homem, mas ela começa lá atrás, está ainda fragmentária. Na construção do cérebro. Então, os arquitetos divinos, ou seja, espíritos evoluídos, que vai fazendo alterações no perispírito daquele serzinho, que vai trazer informação para o corpo, que está trabalhando na construção do cérebro. Isto, um trabalho milenar. Ele diz... a construção do cérebro, maravilhoso ninho da mente. Olha que expressão ele usou. O ninho da mente é o cérebro, que é um trabalho de muito tempo para isso acontecer. Necessita de mais ampla exteriorização. Ele vai ter que fazer isso ampliando. Ele começa no perispírito para vir para o corpo e vai aproveitando o automatismo das células, mas sempre tem aquele princípio inteligente, aquele espírito que está trabalhando já o comando disso, porque existe uma planta bem anterior do que isso vai acontecer. A massa de células nervosas, porque já começou essas massas de células nervosas. Lembra que tem substância do sistema nervoso já na planta, mas no animal ela forma um sistema nervoso organizado. E essa massa de sistema nervoso que precede a formação do mundo cerebral. Ela começa da massa do sistema nervoso para formar o mundo cerebral. Nos invertebrados, nos seres que não têm invertebrados, sem osso, dá lugar, nos invertebrados, dos seres mais primitivos, dos animais, dá lugar à invaginação do ectoderma, que é um dos folhetos embrionários que vai dar a formação do cérebro. Do ectoderma nos vertebrados, constituindo lentamente a vesícula anterior ou proencéfalo, é o nome que dá para essa vesícula, a vesícula média ou mesencéfalo e a vesícula posterior ou romboencéfalo. Aí ele diz, ó, nos peixes, o hemisfério cerebral mostra-se ainda muito reduzido, que os peixes estão atrás ainda de evolução, muito reduzidos. Nos anfíbios denota um desenvolvimento encorajador e nos répteis avança em progresso mais vastos, configurando já com alguma perfeição o arqueduto de Sylvius, que é um arqueduto, uma parte importante do cérebro, tem uma série de coisas que ele vai falar na frente, aprimorando-se com mais segurança em semelhante dose, na forma espiritual. Ele diz que vai ainda aprimorando. Ele diz, na forma espiritual, ele forma o centro coronário. O centro coronário é formado lá, que foi formado no corpo mental, no perispírito e no corpo etérico. É formado o centro coronário do psicossoma futuro, ou seja, do corpo espiritual do futuro. Refletir-se
na glândula pineal. Ele diz essa glândula pineal, que também o André Luiz chama a atenção, que foi um estouro quando o André Luiz chama a atenção dessa glândula pineal, que hoje é bastante estudada, mas ele deu informações que algumas já estão confirmadas e outras ainda precisam ser confirmadas. Ele diz já razoavelmente plasmadas em alguns lancetídeos, qual o rinocéfalo da Nova Zelândia, em que a epífise embrionária se prolonga até a região parietal, assim aí assumindo a feição de um olho com implementos característicos. Ele está dizendo, chamando a atenção, esta formação do cérebro custou muito tempo. Muito tempo. Você imagina quando chega no animal, ele vai pegar no animal ainda inferior, ele vai pegar o sistema nervoso e vai usar os folhetos embrionários para fazer uma invaginação, para começar o processo de formação do cérebro. Isto é vagarosamente, ele forma um pouquinho, aí o sujeito desencarna, o animalzinho desencarna, eles aperfeiçoam. Espíritos evoluídos trabalham nessa perfeição espiritual do perispírito do animal, ele volta, reencarna mais organizado, até chegar no homem. E o homem ainda nem terminou, porque ainda nós já estamos em evolução dessa parte do cérebro nosso, nem terminou ainda. Mas você veja, ele vai trazendo isto de uma forma organizada. Então, preparar o cérebro é como ele chama, é o ninho da mente. Então, o cérebro que vai fazer o automatismo das informações da mente, lá do espírito, porque o corpo vai precisar. Porque é no cérebro que ele vai pegar informações externas, que vai vir para algumas partes do cérebro, que eu vou depois trazer os desenhos para poder ajudar no entendimento. Como eu estou fazendo um capítulo pequeno, para não ficar cansativo, mas eu vou trazer muitos desenhos. E aí ele vai mostrar esta importância disso. Então, o André Luiz está chamando a atenção que o mundo acadêmico, desde que o Darwin trouxe o trabalho dele com a evolução das espécies e o Wallace também trouxe junto na mesma época, eles admitem essa formação, esse processo evolutivo. Só que eles não admitem, o Darwin não admitia, a discussão que o espírito está coordenando esse processo evolutivo. E ele está chamando a atenção que nesse está formando os centros de força, o coronário, que é muito importante para se ligar com a glândula pineal, o epífise, porque esse centro de força vai se ligar com o centro de força cerebral, que vai comandar as glândulas, a hipófise, que vai exercer um comando nas outras glândulas. E os espíritos vão usar esse centro de força, um dos caminhos. Então, o cérebro é esse ninho da alma, em que esses centros de forças vai juntar com as informações daqui para trazer para o cérebro as informações que precisa. Como as informações externas também vai ser um ponto de encontro entre informações externas e informações internas. Ele vai falar depois dos sentidos, entendimento desses sentidos. E aí que esse cérebro vai ser peça importante. Então, às vezes, as pessoas pensam que o cérebro é que faz o comando. Não, o cérebro não comanda. O cérebro, na realidade, ele é um aparelho de tradução do que o espírito quer. Então, é muito complexo. Mas é a mesma coisa, você olha um aparelho de televisão, o aparelho de televisão ele está retransmitindo, mas, na realidade, a ideia não está partindo dele, a informação está vindo de uma central, e o espírito é que comanda essa central. O cérebro é como se fosse um retransmitor, está retransmitindo essas informações que vêm lá do cérebro. Então, a formação do cérebro, que o André Luiz está chamando a atenção, dizendo que é o espírito que coordena e que, quando está em evolução, tem espíritos angelicais trabalhando essa mudança no cérebro dos animais mais primitivos, preparando o terreno para que no futuro o cérebro do homem pudesse ser organizado. E aí você vai, por isso que organiza aqui, desencarna, organiza lá como espírito, volta, cada vez indo na direção da perfeição, porque o cérebro é como se fosse um aparelho que vai retransmitir, vai ser o automatismo da mente.
Então, um aparelho muito importante, mas que custou muito para o mundo espiritual organizar. Essa informação do André Luiz é muito importante, porque tem outras que vão ligar com isso, que vai abrir um leque de novo entendimento nessa compreensão espiritual da evolução do homem. Deus guarde vocês, uma boa sorte e até o próximo encontro nessa série André Luiz, o cientista espiritual.